Bem, você quer viver. Sobreviver é diferente de viver e você quer viver. Sobreviver é se arrastar do amanhecer até o anoitecer. Ficar se equilibrando entre um sintoma e outro, entre uma doença e outra, comprometendo sua produtividade, sua felicidade, seu bem-estar, sua qualidade de vida. Mais do que querer, você precisa viver. Por quê? Para poder correr atrás das coisas e para poder usufruir, você precisa realmente viver e não sobreviver. Como é que é essa noção? Você de repente gosta de jardinagem ou quer trabalhar para ganhar muito dinheiro. Dinheiro é uma excelente ferramenta, não é para ser patrão de ninguém. Ou de repente você quer mais tempo para cuidar da sua família. Você quer ter uma melhor saúde, você quer ter uma performance esportiva maior, quer estudar alguma coisa, quer viajar para conhecer o mundo, quer amar. Então, no final das contas, o que você quer é ser feliz, não é? Mas você precisa estar vivo e não só sobrevivendo para poder correr atrás dessa felicidade, para poder usufruir dela. Bem, se você quer ser feliz, pense, a maioria das pessoas refere que é feliz, estudos comprovam, mas a maioria também relata portar sintomas ou doenças. Então, como é que é possível alguém dizer que é feliz, mas a maioria dessas pessoas que dizem que são felizes portam sintomas ou doenças? Na verdade, todos nós queremos ter felicidade com saúde. Saúde é o bem-estar de corpo, mente e espírito. Quando uma pessoa diz que é feliz, apesar dessa pessoa ter sintomas ou doenças, o que ela está dizendo é que ela consegue sentir-se bem, apesar de sintomas ou doenças que comprometam corpo, ou mente ou espírito, ou dois ou mais desses. Bem-estar não significa perfeição de corpo, mente ou espírito. Bem-estar significa viver bem com o que você tem em termos de corpo, de mente e de espírito. Só que coincide nós falarmos que esse bem-estar de corpo, mente e espírito chama-se saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então, no final das contas, todos nós queremos saúde. Ok, mas o grande paradoxo da saúde é justamente esse. Se saúde não é a totalidade, estar perfeito em corpo, mente e espírito, o que é saúde? Saúde é você fazer o seu melhor e procurar sentir-se bem em corpo, mente e espírito, lidando com as muitas áreas da sua vida, lidando com as suas dificuldades, mas superando-as o máximo possível e conseguindo como resultado sentir-se bem com as suas potencialidades, qualidades e defeitos, mas sempre trabalhando para melhorá-los. Isso é saúde de verdade. Então, no final das contas, você quer viver. Nesse diagrama, você vai ver claramente que todos nós queremos viver, mas viver é nos equilibrarmos em vários aspectos que merecem atenção, que merecem uma quantidade até mais ou menos equitativa de energia, de tempo, de recursos. Porque na nossa grande roda da vida, se a gente gasta energia demais em um aspecto, necessariamente vai faltar energia para outro aspecto e isso vai causar problema. Então aí você consegue ver, isso é um exemplo de roda da vida. Você pode entrar na internet, baixar Roda da Vida, você vai ver que vários coaches utilizam esse conceito. Lá no meu site, no icaro.med.br, você vai conseguir ver vários vídeos e textos que explicam como usar uma roda da vida. Essa aí é um exemplo. Só para você entender que viver é você equilibrar, por exemplo, tempo e energia em lar, carreira, vida afetiva, contribuição social, amigos, família, espiritualidade, saúde, equilíbrio emocional, intelecto, lazer, finanças. Deu para notar o tanto de coisa que merece a tua atenção e que muitas vezes você investe bem mais energia em um aspecto às custas de bem menos energia em outro. Isso desequilibra a sua vida e faz com que você pare de viver e comece a sobreviver. Para dar conta então de tudo isso, de se equilibrar nesses 8, 16 ou mais aspectos que você julgar importantes na sua vida, você precisa gerenciar muito bem os 3 principais recursos que todos nós precisamos gerenciar na nossa vida: tempo, energia e os demais recursos materiais, além de tempo e de energia. As moedas mais importantes que nós temos na vida são tempo e energia. O restante são recursos materiais que não necessariamente eles vão definir o que é certo, o que é errado, o que você consegue de positivo ou negativo na sua vida. O principal é tempo e energia. Até dinheiro
na verdade, é uma representação material de onde você investiu seu tempo e sua energia. Então não confunda a moeda com a mercadoria que ela compra. Você quer, então, funcionar bem no corpo e na mente, e isso significa ter um bom metabolismo. Metabolismo significa bom funcionamento de corpo e de mente. Quando você soma um espírito funcionando direito, você falou em saúde. Então a definição mais completa que eu já vi em saúde nesses quase 20 anos de medicina é que saúde é o bom funcionamento de corpo, mente e espírito. E é o que todos nós buscamos para podermos de verdade viver e não só sobreviver. Entenda que quanto melhor a sua saúde, maiores as suas chances de uma melhor vida, mais feliz e com aquilo que todos nós buscamos através de instrumentos diferentes, resultados diferentes, mas que podem ser agrupados em um chavão geral. Todos nós queremos realização. Só que para ter realização, felicidade, uma melhor vida, você necessariamente depende de saúde. Ok? Então uma verdade universal é que todos queremos saúde. Acho que agora você já se convenceu que você também. Mas saúde precisa de atitudes. Atitudes requerem pensamentos e planejamento. Pensamentos e planejamento dependem de conhecimento de qualidade. E o conhecimento que você obtém depende da sua vontade, da sua força de vontade de colocá-lo em prática. Porque um livro não adianta nada se ele fica o tempo inteiro fechado do lado da sua cama. Ele tem conteúdo, ele tem conhecimento e pode ser o livro que te traria todo o bem na sua vida, que te traria o que você quer, as ferramentas ou até os resultados. Se você não abre, não lê, não pratica na sua vida, ele serve de nada. Por isso que a matéria básica que você precisa é conhecimento e força de vontade para poder aplicar esse conhecimento em seu benefício. Por isso, essa palestra, eu vou dizer para vocês as 60 atitudes fundamentais para a sua saúde. São frutos de 20 anos de estudo dentro de medicina, dentro de homeopatia, de ortomolecular, de qualidade de vida e de muito estudo, muitas pós-graduações, mas acima de tudo, de muito interesse em fazer o bem pelo ser humano. Bem, por tudo isso, eu mostro aí para vocês quais são as minhas redes sociais, quais são as formas de você me acompanhar nas redes sociais. Meu nome é Ícaro Alves Alcântara, eu sou médico, meu site é o icaro.med.br e agora a gente começa a nossa jornada rumo à sua saúde, o bem mais precioso que você pode ter na sua vida. Eu agradeço a Deus por poder estar aqui com vocês, a minha família, a todos que ajudam no trabalho dia após dia, não só no consultório, mas nas empresas para as quais eu presto serviços, também as consultorias, as palestras, mas acima de tudo, a você e a confiança no meu trabalho, que você pode encontrar sintetizado lá no icaro.med.br/saúde, o principal link para quem quer ter saúde, ok? Lá tem muito material gratuito para você. Bem, um pouquinho de currículo, eu acho que você pode parar essa apresentação quando você quiser e ler um pouco do currículo. É muito chato ficar falando de currículo, mas tem gente que quando assiste uma palestra quer saber quais são as credenciais de quem está dando aquela palestra. Bem, estão aí para você ver. Já passei por muita coisa nessa vida, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. E essa bagagem, um pouquinho dela é o que eu quero compartilhar com você hoje. Aqui está a base para você poder ter saúde. É o link icaro.med.br/saúde, o conhecimento dessa palestra e a sua vontade. Lembra o que a gente falou? Você adquire conhecimento de qualidade, depois tria o que é importante para você, planeja-se adequadamente e coloca em prática. E para se manter no caminho, vontade, disciplina e foco. Ok? Vamos começar pelo começo então. As 60 dicas fundamentais vieram do quê? No começo de 2015, eu desenvolvi um questionário de autoavaliação em saúde para que as pessoas pudessem identificar objetivamente aonde elas estão errando, onde estão acertando e poderem acompanhar o seu progresso em relação a irem melhorando como vivem suas vidas. O questionário foi um sucesso e já é utilizado por milhares de profissionais no Brasil e no mundo. Só que eu senti necessidade de esmiuçar um pouco mais essas dicas. Então, no começo de 2017, depois de 2 anos pensando,
vocês podem acessar o icaro.med.br/40 dicas. São as 40 dicas que eu julgava mais importantes para você poder ter saúde de verdade. Só que logo depois que eu terminei o 40 dicas, bati a cabeça no travesseiro à noite e pensei, eu esqueci de 10 coisas importantes. Aí veio o icaro.med.br/50 dicas. Lá tem uma palestra que eu dei na Polícia Civil do Distrito Federal, onde eu falei sobre as 50 dicas importantes para você ter saúde. Só que 1 ou 2 semanas depois de sair das 50 dicas, eu não fiquei contente e comecei a pensar, meu Deus, ainda tem mais 10 coisas importantes que eu preciso passar para as pessoas, e gratuitamente. Pronto, está na sua mão essa palestra 60 dicas de saúde. Em breve, um e-book gratuito deve estar à disposição para vocês também, mas essa palestra já vai ser bem completa. Continua comigo. Bom, então conhecimento de qualidade, ele em si é importante. Mas o que adianta um conhecimento de qualidade, mas que não é execuível, não é útil? Você não consegue executar na sua vida, você não consegue colocar em prática. Igual alguns colegas nutricionistas, até muito competentes, mas que passam a lixia da Malásia ou o damasco da Indonésia para o paciente comer. Difícil encontrar, né? Tem gente que até vai para o desafio. Mas se um conhecimento ele é útil, mas ele não é capaz de ser colocado em prática na sua vida, ele pode começar a não ficar muito desejável. Então, eu já dou a dica para vocês. Essas 60 atitudes que nós vamos discutir são perfeitamente execuíveis e colocáveis no seu dia a dia. Depende de você, da sua força de vontade. E acredite, se milhares de pacientes já colocaram em prática, você também consegue. Antes de tudo, eu quero deixar claro para vocês que as dicas que eu vou passar, as atitudes que eu vou passar, se possível, o melhor é que você converse com o seu profissional de saúde de qualidade para ver se elas se adequam ao seu caso, ok? Uma ou outra pode ser que não se adequem tão bem. E que, se você tem um caso de urgência ou emergência, resolva primeiro a urgência ou emergência. Por quê? Atitudes que você tem que colocar na sua vida, não necessariamente estas atitudes, elas vão resolver situações de urgência e de emergência. Então, resolva primeiro o que é mais importante, ok? Vamos começar então. Primeira atitude, comece pelo começo. Como é que está a sua vida? Você precisa fazer um diagnóstico geral da sua vida. Onde você tem gasto tempo e energia? Na minha opinião, é aqui que você tem que ler um texto no meu site chamado O Hábito Zero, que ensina você a fazer algumas tabelinhas simples para poder detectar onde você tem gasto seu tempo e energia, onde você deveria gastar o seu tempo e energia e você conseguir fazer um planejamento preliminar. E você lê lá no site também sobre rodas da vida, tem um vídeo que eu explico. As rodas da vida permitem que você identifique aonde você tem gasto o seu tempo e energia. Afinal de contas, como Sun Tzu muito bem diz no seu livro A Arte da Guerra, como é que você espera derrotar um inimigo se você não conhece esse inimigo? Se você não conhece o terreno onde você vai lutar? Isso necessariamente tem a ver com você identificar onde você está pisando, aonde você gasta o seu tempo, sua energia e aonde você deveria estar gastando. Esse é o ponto 1. Aqui, uma roda da vida, uma outra, diferente daquela do começo dessa palestra, para você notar numa condição prática um preenchimento de uma pessoa. Esta pessoa dá para ver claramente que ela gasta tempo e energia demais em espiritualidade, família e desenvolvimento intelectual, e de menos em contribuição social, hobbies e diversão, saúde e disposição em geral. Resultado, uma vida desequilibrada dessa monta, ela necessariamente vai comprometer produtividade e bem-estar. Porque uma roda da vida tem que ser capaz de você imaginariamente colocá-la no chão e ela girar. Uma roda denteada desse jeito não vai conseguir girar. Então você já sabe intuitivamente que tem que investir tempo e energia um pouco mais sabiamente, distribuindo esses recursos nas diferentes áreas da sua vida. Mas primeiro você precisa identificar como você está utilizando atualmente seus recursos. Ok? Segunda dica básica, faça o bem. Já existem estudos comprovando que quem faz o bem, quem se dedica a fazer o bem não só por si, mas fazer o bem pelos outros, mas não pode esquecer de fazer bem para você mesmo também. Cuidar do seu corpo, mente e espírito, que são ferramentas para você fazer o bem para o próximo. Mas todo bem que você faz retorna para você, mesmo, e potencializado. Então quem faz o bem, quem está do lado do bem, quem busca boas vibrações, fazer o certo, necessariamente consegue saúde. Lembre-se disso. Atitude 3, cuide de mente e espírito. Nós somos espírito que anima uma mente e uma mente que controla um corpo.
Então, essas 3 instâncias têm que estar boas. Como é que você cuida do espírito? Relacionamento com Deus, ou se você não acredita em Deus, com alguma espiritualidade maior. Afinal de contas, se você é um ser inteligente, algo mais inteligente que você te criou. E você precisa manter um fluxo de energia, de pensamento, de contato, de relacionamento com esse algo maior. Que a maioria de nós no Brasil, segundo o último censo do IBGE, 93% chama de Deus. Você chame como você quiser. Em relação à parte mental, nós precisamos nutrir bons pensamentos. Pensamentos ruins todos nós temos. Não é não ter pensamentos ruins, é não ficar na vibração de pensamentos ruins, é não ficar alimentando pensamentos ruins, por mais que fiquem voltando na mente num dia mais estressado. É procurar mudar o foco para coisas mais positivas, não alimentar essa vibe de caminhos negativos ao longo do dia. Quantas vezes vierem, são quantas vezes você tem que procurar pensar em coisas mais positivas e fazer com que sua mente tenha uma sintonia positiva. Os pensamentos têm o poder de plasmar ações e as ações têm o poder de plasmar o seu destino, o seu caráter. Então você tem que tomar muito cuidado com o que está inundando seu espírito e sua mente. Isso pode causar sintomas ou agravar sintomas até físicos, ok? Quarta atitude. Você tem que se convencer que você quer ter saúde e por que você quer ter saúde. A maioria das pessoas não se toca disso. A maioria das pessoas, principalmente, quer um objetivo específico de curar uma doença ou sintoma. Só que saúde não é só a mera ausência de doenças ou de sintomas. É sentir-se bem mesmo quando você não consegue identificar sintomas ou doenças. Então, conhece-te a ti mesmo, entenda por que você quer ter saúde, convença-se que quer ter saúde. Entenda o que a gente conversou no começo desse vídeo, que sem saúde você não tem como viver. E sem viver, você não tem como batalhar para ter realização e felicidade. Agora eu já te dei um motivo para você ter saúde, não é? A quinta dica, a quinta atitude é você identificar os seus objetivos na vida. Para isso, seria interessante você pegar uma folha de papel ou, de repente, um aplicativo de notas no celular para andar sempre com você, ou um computador, numa planilha, e colocar tudo que você queira para a sua vida, a longo, médio e curto prazo. Para você poder estabelecer metas de acordo com curto, médio e longo prazo. E você sempre ter alguma coisa no seu dia, na sua semana, no seu mês, que possa te gerar aquela sensação de dever cumprido. Pensa comigo, se você não sabe quais são os seus objetivos na vida, sua vida é uma música de churrasco. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Depois não reclame de onde você chegar. Afinal de contas, você nem sabia aonde queria chegar, não é? Então identifique os objetivos na sua vida. Nos momentos difíceis, saber quais são os objetivos na sua vida é o que vai te manter no prumo, no caminho certo. É o que vai te permitir cair, mas levantar e cada vez melhor. Aqui você vê uma roda da vida em branco, não preenchida. Essa roda da vida é uma ferramenta que pode te ajudar bastante a identificar os seus objetivos da vida. Aquela primeira roda da vida você preencheu em como você gasta atualmente, não é? O seu tempo e energia, seus recursos. Esta aqui é para você preencher com como você quer gastar, como você acha que tem que gastar para poder atingir seus objetivos. Entendeu? Isso é ferramenta para você identificar os objetivos e o que você tem que fazer para melhorar. Sexta atitude, planeje-se para atingir as metas. Se você já sabe quais são seus objetivos, já entendeu aonde você está pisando, por que você quer ter saúde, então agora está na hora de você gerar os seus focos de vida, de médio, curto e longo prazo, e você pensar em como vai manter a disciplina, a força de vontade, manter-se realmente no caminho para poder atingi-los. Só que esse planejamento muitas vezes contempla coisas pequenas, não só as grandes. Por exemplo, se eu preciso comer direito amanhã, o que eu tenho que fazer hoje para ter a comida adequada amanhã? Se eu preciso praticar exercício físico, como é que eu vou pensar meu dia para poder inserir esse exercício físico? Se eu preciso dormir cedo, como é que eu vou pensar no meu dia de forma que eu consiga efetivamente acabar a rotina toda necessária mais cedo para poder dormir mais cedo, me desligar mais cedo? Então, planejamento é fundamental para tudo isso, ok? Sétima atitude, sétima dica, identificar, encarar e resolver seus pontos fracos e defeitos. Não só físicos, mentais,
suas condutas de autossabotagem. Qual o tempo que você está gastando de repente com a timeline dos outros, né? Com as redes sociais? Qual o tempo que você está gastando jogando em atividades de lazer, em gastadores de tempo? Qual o tempo que você está gastando excessivamente em trabalho, que está faltando para a família, para lazer? Enfim, você precisa identificar, encarar e resolver seus pontos fracos, seus defeitos, os locais na sua vida virtuais onde você joga uma latrina de tempo e de energia, porque isso vai acabar faltando para outras coisas. E seus pontos fracos fazem você gastar tempo e energia o tempo inteiro, até com insatisfação. E isso acaba sequestrando a sua mente para nada produtivo para você, ok? Então, pontos fracos e defeitos, problemas, gente, não se resolvem sozinhos. Ou você aborda de frente e resolve, ou eles vão continuar lá. E muitas vezes agravando e trazendo sintomas, doenças, comprometendo sua produtividade, qualidade de vida e bem-estar. A 8ª dica é o que você já está fazendo. Estude, busque conhecimento de qualidade e atual. Busque boas fontes de conhecimento. Busque bons profissionais para seguir na internet. Busque boas revistas. Busque bons programas para assistir. Hoje em dia a televisão aberta tem muito mais porcaria do que coisas que prestem. Você está inundando a sua vida de porcaria? Cuidado! Noticiário hoje em dia tem mais sangue e coisas baixas, valores negativos, do que coisas realmente edificantes. O que está inundando a sua cabeça? Então, estude, busque conhecimento de qualidade atual. Lembre-se que saúde, você tem que ser o principal interessado pela sua saúde. Nenhum profissional de saúde vai se interessar pela sua saúde tanto quanto você. E se você não busca conhecimento de qualidade, você não tem como gerenciar o que é melhor para você. Você vai entregar sua saúde de mão beijada para um profissional que de repente você acabou de conhecer, sem estudar e poder submeter ao crivo do bom senso e do que tem de mais atual de estudos e de prática, saber se aquilo é adequado para você? Pensa nisso. 9, o mais importante é o seu estilo de vida. O que é estilo de vida? Como você leva a sua vida, seus hábitos de vida, aquilo que você pratica repetidamente na sua vida. Um estudo de Stanford, concluído perto de 2010, com quase 20 mil pessoas acima de 60 anos de idade, de entrevista com elas, concluiu que a maioria das pessoas que vivia bem e que vivia mais tempo tinha como segredo um estilo de vida adequado, saudável, os hábitos de vida adequados. Então, o seu estilo de vida também é o que de mais importante você pode fazer por você para ter saúde, para recuperar, para manter, para otimizar a sua saúde. Estilo de vida. E nesse diagrama aí você consegue ver as 5, 8 e 11 coisas mais importantes que você tem que fazer. Como assim, Ícaro? Simples. Se você está começando agora a sua busca por saúde, os 5 principais cuidados que você tem que ter são: tomar água de hora em hora mesmo sem sede, comer de 3 em 3 horas mesmo sem fome, ou se fizer uma dieta especial, low carb, pode passar mais tempo sem comer, mas aí o ideal é que um bom profissional de saúde, ele consiga levar isso para você, ele consiga orientar você, certo? E consiga acompanhar você. Praticar exercício físico regularmente, de preferência nunca passar mais do que 48 horas sem se exercitar, ok? E ter exercício de força toda semana. Isso é o básico que eu tô falando, tá? E tudo que eu tô falando para vocês tem de forma mais completa lá no icaro.med.br, porque aqui eu quero passar uma visão geral para vocês. Mas se eu fosse esmiuçar cada ponto desses, ia dar 40 horas de curso. Então, eu quero que você saiba o básico e aprofunde lá no meu site ou em outras fontes que você julgar confiáveis, ok? O 4º cuidado seria você dormir direito, de lado, no silêncio, no escuro, bem alimentado, bem hidratado, mas num bom colchão e bom travesseiro também. E a respiração é fundamental. Pensa comigo, você consegue ficar semanas sem comer, dias sem tomar água, mas só minutos sem respirar. Então, o principal combustível para nós funcionarmos é o oxigênio que vem do ar que a gente respira para o cérebro e demais órgãos do corpo. Que coisa, não? Então, se você está começando, mais do que as outras 55 dicas, estas 5 são as mais importantes para você começar a ter saúde. Se você já está focando nessas 5, outras 3 tornam-se muito importantes. Gerenciar melhor o estresse e reduzi-lo, desintoxicar-se e intoxicar-se menos e pegar mais sol regularmente. O ideal é todo dia, pode ser ao sol do meio-dia, uns 3 a 5 minutos. Começou a ficar vermelha a pele, saia do sol, que a síntese de vitamina D e os benefícios já começaram, ok?
Mas de repente, pelo menos 3 vezes por semana, pega o final de semana, mais um dia na semana, pode ajudar muito você em relação à exposição solar. Se nesse aspecto dos 8 hábitos saudáveis você já está bem, aí você pode se preocupar com os outros 3, que seriam você procurar cuidar de mente e espírito, que a gente já conversou, procurar acompanhamento e acompanhar bons profissionais de saúde na internet, presencialmente em seus consultórios, tá? Não só médicos, mas também nutricionistas, professores de educação física, dentistas e outros que você achar importantes para o seu caso, psicólogo, fisioterapeuta, enfim. E você procurar identificar os seus objetivos, seus focos e planejar-se para atingi-los. Estes são os 11 hábitos saudáveis de vida mais importantes que você consegue encontrar lá no icaro.med.br/movimento11. Vamos começar falando um pouco mais da respiração? O ideal é que você procure inspirar fundo, segurar os pulmões cheios por 4 segundos, expirar fundo totalmente, segurar os pulmões vazios por 4 segundos e repetir. Fazer isso 3 vezes a cada hora, só para começar, só para criar o hábito. Você vai ver o quanto a sua vitalidade melhora, o quanto você consegue se sentir mais calmo ou calma, você melhora a sua concentração e instintivamente você vai começar a praticar essa respiração profunda mais vezes ao longo do seu dia. Você veja, não tem nenhum produto vendido, nenhum remédio prescrito e é um hábito extremamente importante que é respirar adequadamente. Outra dica fundamental é água. Como assim? Pensa comigo. 25% dos dentes e ossos é água, 56% dos músculos, 72% do cérebro, 92% do sangue. Então água é fundamental e nada no organismo funciona direito sem ela. Nem a circulação, nem a comunicação entre os neurônios, nem o crescimento de nenhuma estrutura. Então pense comigo, você não pode ficar com uma quantidade baixa de água no seu metabolismo. E o ideal é que tomássemos um copinho de 200 ml por hora, mesmo sem sede. O problema é que a maioria das pessoas fica esperando pela sede. E quanto mais você espera pela sede, mais o seu organismo entende que ele tem que esperar mais para te informar que você precisa tomar água. É um ciclo vicioso que faz com que a pessoa tome cada vez menos água. E isso tem causado um monte de doença, não só respiratória, mas pressão alta, levado mais facilmente a engorda, a diabetes e várias outras coisas. Então tome água de hora em hora, mesmo sem sede. Próxima dica, alimentação. Tem 5 tópicos principais que você tem que prestar atenção quando o assunto é alimentação. Primeiro, o melhor é que você procure um bom nutricionista funcional para individualizar a melhor alimentação possível para você e aquela que você consiga executar, ok? Mas algumas dicas gerais servem para você enquanto você não procura um bom nutricionista funcional. A primeira delas é, a maioria das pessoas gosta muito de carboidratos na dieta. Não é muito legal que a maior parte da sua dieta seja de carboidratos. Arroz, batata, massas, pães, bolos, biscoitos, doces, salgadinhos, refrigerantes. Mas se é o caso, carboidratos são utilizados muito rapidamente pelo organismo. Então você pode ficar com deficiência de energia rapidamente se a base da sua dieta é carboidrato. Nesse caso, seria legal comer de 3 em 3 horas ou até de 2 em 2 horas para metabolismos mais rápidos e depois de um bom café da manhã. Essa dica não serve para todo mundo, mas quem abusa de carboidrato como fonte principal de energia precisa observar. Fibras, todos deveríamos comer de 25 a 40 gramas de fibras por dia. E fibras variadas, pelo menos 2 diferentes ao longo do dia. As fibras são importantes para que os intestinos funcionem melhor, para manter-nos limpos e para que a gente tenha a absorção adequada de nutrientes, ok? E produção de várias substâncias favoráveis por essas bactérias intestinais. Então, fibras são fundamentais. Outra coisa é você se preocupar, obviamente, com a qualidade dos alimentos que você consome. Isso é fundamental, porque hoje em dia você tem alimentos que podem até saciar, mas que não nutrem. Isso pode dar um grande problema para você, ok? E a quinta dica é a melhor de todas. Tenha bom senso em saber que muitas das coisas que você olha por aí podem servir para a maioria das pessoas, como a necessidade de ômega 3, como que o óleo de linhaça faz bem, que a quinoa é muito boa, mas pode ser que alguns alimentos que façam bem para a maioria das pessoas podem não fazer para você. Então é interessante você seguir essas 5 dicas quando o assunto é alimentação. E a gente vai esmiuçar um pouco mais sobre alimentação. Por exemplo,
nessa dica agora. Se você incluir superalimentos na sua dieta, você vai precisar comer um sortimento menor de alimentos para poder ter uma quantidade maior de nutrientes. Esse é o conceito dos superalimentos. Alguns deles são esses que estão no slide. Ovos, o coco, que você aproveita tudo do coco, quinoa, chia e similares como amaranto, espirulina e clorela, que são algas poderosas em nutrientes para desintoxicação. O açaí, que no Brasil a gente tem abundância de açaí e por conta disso não dá o devido valor. Açaí é muito caro no exterior, viu? Chá verde, biomassa de banana verde, que dá para fazer até massa de pizza com biomassa de banana verde e a sua pizza vai ficar mais saudável, preferencialmente com menos glúten, né? Açafrão, gengibre, alho, cebola e o chocolate acima de 70% cacau. Acredite, se você colocar esses alimentos na sua vida, você vai conseguir, sim, ter melhor qualidade e quantidade de nutrientes na dieta. Algumas dicas agora que podem parecer um pouco mais polêmicas, mas acredite, elas têm respaldo e são importantes para você. Corte ao máximo possível leite e derivados da sua vida. O ser humano é a única espécie que consome leite na vida adulta e de outra espécie. Você não precisa de leite nem para o cálcio. Senão, de onde a vaca adulta tiraria o leite? Pense, é das folhas verdes escuras e de outras fontes. Então você também não precisa do leite. Leite aumenta a produção de muco, aumenta a chance de doenças autoimunes, aumenta a chance de agressões em geral para o seu organismo, para os seus intestinos. Então você não precisa de leite, ok? É gostoso? Também acho, mas como diz Paulo na Bíblia, em Carta aos Coríntios, nem tudo posso, mas nem tudo me convém, não é? Então você não precisa disso. Dica número 15, tire o glúten da sua vida. Glúten não faz bem para ninguém, ok? Pode não fazer tanto mal para algumas pessoas e pode, para menos de 5% da população, efetivamente não fazer mal algum perceptível para essas pessoas. Mas o que a maioria dos estudos comprova hoje em dia é que tem muito paciente aí com doença celíaca e que não sabe, e muitos pacientes que passam mal por intolerância ou outras sensibilidades ao glúten ou pela má digestibilidade do glúten e do trigo, que é a principal fonte em geral. Acontece que os pacientes costumam racionalizar de que aquilo seja causado por qualquer outra coisa, mas não pela sua pizza, pelo seu pãozinho, pelo seu bolinho ou pelo seu biscoito creme cracker. Cuidado, o glúten pode ser bastante complicado para a dieta de todos vocês, levar a doenças autoimunes, causar ou agravar um monte de problema, incluindo intolerâncias. Outra dica importante é consuma mais proteínas variadas na sua vida. Próteos, em grego, significa principal. Então, proteína significa substância principal. A base da nossa dieta deveria ser proteínas, gorduras e fibras, e não o excesso de carboidrato que nós comemos hoje em dia. Agora, entenda que proteína não tem só na carne vermelha. Tem nas carnes brancas, tem nos cogumelos, na lentilha, no grão de bico, no açaí, no cacau, nos ovos. E você não precisa também da proteína do leite, que tem uma péssima digestibilidade, absorção e metabolismo pelo organismo. Mas coma mais proteínas e menos carboidratos no seu dia a dia. A não ser que você seja um atleta, né, e tenha uma dieta especial para um nutricionista. Claro que eu estou passando dicas gerais para vocês. O ideal é procurar seus bons e atualizados e competentes profissionais de saúde para submeter essas dicas à aprovação deles. Mas acreditem, mais de 30 mil pessoas, só de pacientes diretos e centenas de milhares de pacientes e de outras pessoas já se beneficiaram dessas dicas ao longo desses 20 anos de medicina. Então, em geral, elas funcionam muito bem. Outra dica importante é que você consuma mais fibras na sua dieta. Brotos, grãos e sementes, é legal você hidratar da noite para o dia, tá? Mas folhas, verduras, legumes também são excelentes fontes de fibras para nutrir seus intestinos e as boas bactérias intestinais que ficam lá dentro. Outra dica importante, eu acabei de já dar o drop nas dicas anteriores, né? Mais gorduras e menos açúcares. Pensa comigo, há 120 anos atrás, nós comíamos 20 vezes menos açúcar do que nós comemos hoje em dia. Então, pós-revolução industrial principalmente, o ser humano começou a comer açúcar demais. E isso é que está causando hoje em dia essa epidemia de obesidade, de diabetes e de doenças crônico-degenerativas, porque o excesso de açúcar, ele inflama, ele degenera, ele leva a um monte de problema pelo sangue açucarado, que acaba neutralizando ou danificando as proteínas. E lembre-se que proteína, próteos, principal. Então, entenda,
Uma dieta em geral com mais gorduras e menos açúcares costuma ser saudável para a maioria das pessoas. Outra dica importante, corte os adoçantes artificiais da sua vida, tá? Adoçantes como ciclamato, sacarina, são péssimos. Também a sucralose e o aspartame. Vários estudos já comprovam que alguns desses são cancerígenos, outros são muito inflamatórios, outros são piores quando você aquece, outros vão gerar uma vontade de comer excessiva de rebote. Então, adoçantes artificiais são inimigos da saúde. Óleos ruins e frituras, procure banir isso da sua vida também. Quais são os piores óleos? Digo facilmente para você. Canola, soja, milho e girassol. Metade desses foi feita para ser saudável se você consumir cru. Quem é que vai consumir esses óleos crus? Então a propaganda, às vezes, de dizer que é saudável, ela se refere ao óleo cru. Mas você usa esses óleos basicamente para fazer o quê? Frituras. Então entenda que esses óleos, esses 4 principalmente, existem outros que não são bons, mas esses 4 principalmente, utilizados em frituras em excesso pelas famílias brasileiras e mundiais, costumam dar muito problema, gerar muito estresse oxidativo, inflamação, produtos pró-cancerígenos. E é claro, quando você faz fritura, você aumenta a chance de, quando você frita carboidrato, como a batata, empanados, de gerar uma substância chamada acrilamida, que é muito cancerígena e pró-inflamatória. Então, cuidado com excesso de frituras, cuidado com o consumo desses óleos ruins. Prefira óleo de coco, azeite de oliva extra virgem, banha de porco, são muito mais saudáveis. Industrializados e processados, diminua o consumo desses na sua vida. Se no rótulo de um produto tem um monte de substância que você não sabe para que serve, que você de repente comprou uma água de coco e vem um monte de outros componentes que não são água de coco, eu só dei um exemplo. Entenda, diminua o consumo disso na sua vida. Se a sua avó pegaria aquele rótulo e não saberia para que serve a maioria do que tem naquele produto, não consuma. Isso vai fazer com que um monte de substância química entre em você, sobrecarregue os seus sistemas desintoxicantes. Isso vai te trazer mais problema. Por exemplo, glutamato monossódico. Em pequena quantidade não costuma dar problemas, mas hoje em dia tem gente que consome vários produtos diferentes com grande quantidade de glutamato monossódico. E isso vai dar problema. Então tudo que tenha muita substância química diferente do que você gostaria de ter comprado, fuja. Isso aí vai trazer problema para você. Hoje em dia a indústria tem colocado muita frutose nos alimentos, porque a frutose dá uma viciada mais facilmente, realça o sabor dos alimentos e é um açúcar, e que está muito relacionado ao aumento de gordura no fígado, esteatose hepática. Fuja dos processados. Dica 22. Evite alimentos não orgânicos. O Brasil é um dos grandes consumidores mundiais de agrotóxicos, entre eles o glifosato, o temido Roundup da Monsanto. Não é um herbicida bom, é um agrotóxico perigoso que pode inclusive impregnar no organismo, e até uma mulher consome quando nova, quando vai ter filho, ainda pode transmitir isso para a criança, tá? E muitas vezes o consumo de alimentos ricos em agrotóxicos não vai dar problema agora, vai dar problema daqui a 10, 20, 30 anos. Então consuma o máximo possível de alimentos sem agrotóxicos, os realmente orgânicos. Tua saúde e da sua família realmente agradecem, e sobram evidências científicas de que o consumo de alimentos orgânicos é muito superior, mais desintoxicante, dá mais energia, um monte de benefício, menos inflamatório, ok? Basta você buscar para ver. Outra atitude fundamental que você tem que colocar na sua vida é retire fast food da sua vida, ou como mínimo possível. Fast food é um tipo de comida que foi criada para viciar, para fazer você abusar com facilidade, comprar aqueles combos onde os alimentos são pobres em nutrientes, facilitam que você abuse, que você coma demais, e entra um monte de coisa processada ali. Por exemplo, um monte de gordura trans ou gordura de baixa qualidade, tem excesso de fritura, excesso de sal comum, que não é um sal que faça bem, excesso de açúcar, e tudo isso vicia o seu cérebro. E muitas vezes tem o glúten que vem também. Gente, entendam, glúten, leite, carboidratos, excesso de gordura, tudo isso vicia o seu cérebro, e quanto mais você come, mais você quer, mais você vai ter sintomas de abstinência, como um viciado em drogas mais fortes. Fast food é uma péssima pedida. Não é à toa que tem várias redes de fast food que estão quebrando, ok? Outra atitude importante que você pode tomar é tomar café. Exatamente, tomar café novo.
tá certo? Tomar café no máximo 30 minutos depois que ele foi feito ou que foi bem guardado por algumas horinhas numa garrafa hermeticamente fechada. Não tomar café em excesso. Entender que 15% da humanidade é hipersensível à cafeína. Então vai precisar tomar café de forma que a cafeína esteja diluída ou de absorção mais lenta, como o café à prova de balas ou Bulletproof Coffee, que eu falo lá no meu site, no icaro.med.br. Entenda, café faz bem para a maioria das pessoas. Malhadores já sabem disso, pessoas que querem melhor memória, desempenho cerebral, mas tem que ser consumido com moderação, café novo e com os cuidados que eu falo lá no site, ok? O brasileiro adora café e café pode ser positivo. Outra atitude muito importante que você pode tomar e que tem um poder imenso é tomar mais chás. Tomar mais água com limão de manhã e mais sucos verdes. Gente, quando se fala sobre isso, tem muita gente que vai para a internet para falar essas coisas não têm eficácia científica, não fazem milagre. Ninguém aqui está dizendo que fazem milagre. Agora, junto a bons hábitos de vida, podem sim ajudar a desintoxicar, ajudar a limpar, ajudar em pequena monta a alcalinizar, ajudar a desinflamar. Então, tome chá verde, tome chá de erva doce, cidreira, hibisco, camomila, a água morna com limão de manhã, sucos verdes. Tem livros muito bons como Detox de 10 dias, que tem mais de 70 receitas de sucos verdes. Você pode ver os artigos sobre suco verde lá no icaro.med.br. São coisas bobas. Eu digo bobas porque são simples para você botar no seu dia a dia e que podem melhorar muito a tua vida. Outra dica importante que vai te surpreender é use sal, sim, mas não sal comum que é cloreto de sódio. É usar os sais artesanais, aqueles integrais, como o sal rosa do Himalaia, o sal guerande. Por quê? Eles vêm junto a outros minerais que acabam equilibrando o sal, equilibrando o teor de sódio dentro do sal, com potássio, com magnésio, com outros minerais, e acabam sendo benéficos. Eu pego muito em consultório pessoas que têm tendência à pressão baixa ou que quando suam demais, fazem exercício na academia, passa um pouco mal, a performance cai. Quando você vai ver é falta de sal. Agora é o sal correto. Eu gosto muito do sal rosa do Himalaia e ele realmente tem benefícios comprovados para a saúde. Até hipertensos, quando corrigem os hábitos de vida, podem usar o sal rosa do Himalaia com vantagem, em geral. Refrigerantes, sucos de caixinha e similares. Tire essas coisas da sua vida. Por quê? O refrigerante, ele tem várias químicas, ele pode ter adoçante ou pode ter muito açúcar, acaba induzindo o vício, ok? E acaba sendo ácido dentro de você. Isso não é legal para o organismo. Todo organismo cujo sangue e tecidos ficam ácidos, em geral, funciona pior. Outra coisa muito ruim são os sucos de caixinha e os similares, seja pelo teor de aditivos, seja pelo teor de açúcar. Então, cuidado com isso e evite na sua dieta. Outra dica simples, mas que a maioria das pessoas esquece é mastigue mais e melhor. Um médico muito interessante, sabe, de conhecimento, mais velho de profissão, me falou há 15 anos atrás, Ícaro, estômago não sente gosto, nem esôfago, nem intestinos. É na boca, é na língua que você sente gosto. Então nós deveríamos degustar o alimento para poder sentir mais prazer com ele, é mastigando mais tempo, sentindo o gosto na boca. Então, entenda, todo alimento que você mastiga pouco vai chegar mal digerido para o estômago e os intestinos poderem emulsificar e completar a digestão. Isso pode fazer com que você não aproveite direito os nutrientes. Então, entenda, mastigue mais e melhor, você vai se saciar com menos alimento, vai degustar melhor, aproveitar mais os alimentos e a sua saúde agradece. A dica 29 é cuide da saúde dos seus intestinos e atente para as suas fezes. Um dos melhores indicativos da sua saúde intestinal são as características das suas fezes. Se elas são roliças, cilíndricas, se saem sem muito esforço, se elas não saem junto a muitos gases, com dificuldade, se elas saem íntegras. Então, assim, a saúde dos intestinos é fundamental. Não é porque você vai ao banheiro todos os dias que os seus intestinos estão funcionando adequadamente. E a função dos intestinos é absorver nutrientes, não é fazer cocô. Fazer cocô é uma função acessória dos intestinos para jogar fora aquilo que não foi absorvido por eles. Entenda, os intestinos funcionam principalmente às custas de água, fibras e lactobacilos, que garantem uma boa qualidade das bactérias intestinais. Você pode entrar lá em icaro.med.br/kefir e lá eu explico um pouco melhor sobre isso, ok? Dica 30, exercícios físicos regulares.
Isso é fundamental. Eu já disse para vocês que exercícios é importante você executar no máximo a cada 48 horas, o ideal seria todo dia. Não precisa ser extenuante todo dia. Mas o básico é exercício a cada dia sim, dia não, e pelo menos uma vez por semana você ter exercícios de força na sua rotina. E lembre-se que muita coisa que você não imagina vale como exercício físico, como a atividade sexual, como um trabalho que seja realmente muito ativo fisicamente, como você subir e descer lances de escadas, sabe? 10 lances de escada, 20 lances de escada de repente no seu trabalho. Você pode até chegar esbaforido no seu local de trabalho, mas com certeza com uma performance bem maior, porque exercícios físicos são fundamentais não só para emagrecer, mas também para poder melhorar a sua performance, melhorar a circulação sanguínea e desintoxicação. Durma bem. Gente, dormir bem é dormir de lado, no silêncio, no escuro, dormir bem nutrido, bem hidratado, num bom travesseiro, um bom colchão. E a maioria das pessoas acha que dormir bem é só dormir 8 horas por noite. Eu durmo uma média de 6 horas por noite, durmo extremamente bem, porque aí você consegue atingir sono profundo. Agora, tem gente que vai dormir 8 horas depois de estar exposto ou exposta à claridade da TV, a computador até tarde da noite, a celular, a agitação, a notícias ruins logo antes de dormir, não vai dormir direito. Então entenda, dormir adequadamente é fundamental para você se reparar das agressões do dia e no dia seguinte estar bem para realmente viver um dia produtivo. Estresse. Uma das grandes coisas que você pode fazer por você é diminuir a sua carga de estresse e aumentar o seu período de descanso, o seu período de desestressar e gerenciar melhor o seu estresse. Isso é fundamental. Agora, são muitas dicas que podem ajudar para isso, até dicas dessas 60 atitudes que eu estou passando para vocês. Lá no meu site, no icaro.med.br, você vai encontrar 8 páginas de dicas para você diminuir o seu estresse. E acredite, isso vale muito a pena. O estresse está fritando nossas glândulas e o nosso cérebro. E isso não é bom para ninguém, porque são as nossas glândulas que produzem hormônios que nos ajudam na comunicação entre o nosso cérebro e as partes do corpo e vice-versa, ok? Outra dica fundamental que eu já adiantei um pouco atrás nessa palestra é tomar sol adequadamente e regularmente. Olha só, se você olha o cartaz do filme Crepúsculo e misteriosamente você não está lá, tenho 2 coisas para te falar. Você não deve ser tão famoso ou famosa assim, e a outra, você não é vampiro. Tem médico por aí que fica falando pro paciente, só tome sol com protetor solar. Sério? E aí como é que você vai fabricar a vitamina D? Como é que você vai fabricar serotonina adequadamente? Como é que você vai fabricar alfa-MSH, que é um hormônio importante para o equilíbrio dos outros hormônios? Como é que você vai ter saúde sem essas 3 coisas, sem esses 3 hormônios que eu falei? Vitamina D não é só uma vitamina, é um hormônio com mais de 220 funções no organismo. Então pegue sol sem protetor, sim. De preferência todos os dias, se não der pelo menos 3 vezes por semana. Agora, não fique tempo demais no sol. Lá no icaro.med.br eu explico mais detalhes sobre essa exposição, ok? Outra dica é toxinas. Evite intoxicar-se e destoxifique-se com mais frequência, tá? São 2 coisas associadas. Evitar intoxicar é beber menos, bebida alcoólica. Se fuma, fuma menos ou tentar parar. Evitar outros tóxicos em geral, como o consumo de comidas com agrotóxicos e tudo, mas tem outras coisas que você pode evitar, como, por exemplo, o excesso de flúor, de pasta de dente, de água fluoretada, o excesso de cloro, o excesso de metais tóxicos, de repente de química no cabelo, de desodorantes, de produtos de maquiagem e companhia que sejam muito cheios de tóxicos. Tudo isso vai gerando uma carga tóxica excessiva no seu organismo, isso vai piorar para você em algum momento da sua vida, ok? E desintoxicar-se periodicamente, a gente já falou, é a água com limão, é o suco verde, é ter uma alimentação mais saudável, o exercício físico, a sauna seca, enfim, procure desintoxicar-se com mais frequência também. Outra dica importante é remédios. Gente, ninguém nasceu com remédios dentro de si. Então, remédios a gente deveria usar o mínimo possível e pelo mínimo de tempo necessário. Hoje em dia, tem-se uma tendência por aí a passar remédio demais. E muitas pessoas são acompanhadas por médicos
que não olham o contexto ou não tem aquela figura de um médico que faça a função do generalista, que veja o contexto. E daqui a pouquinho, no final de um ano, você pode estar tomando 10 remédios diferentes quando um está combatendo o efeito colateral de outro. Não estou dizendo que remédios não sejam necessários, em muitos casos até para uso crônico. O que eu estou dizendo é que a gente tem que buscar o mínimo possível de remédios, porque a maioria deles tem efeitos colaterais que se manifestam cada vez mais quando se usa muitos remédios e por um período de tempo excessivo. Então, cuidado com remédios, tá bom? A outra dica que eu tenho para dar para vocês, fundamental, é que você não é uma coxa de retalhos, tá? Você precisa ser bem acompanhado e, de preferência, você precisa ter pelo menos um profissional que faça um acompanhamento para você, olhando você como um todo, que saiba integrar todos os especialistas e profissionais de saúde que estão colocando a mão em você. Isso é muito importante, porque senão, como eu já disse, você pode acabar usando remédios, suplementos, substâncias desnecessariamente, excessivamente, ou o conjunto deles está afetando o outro. E isso acabar levando aos efeitos colaterais, aos efeitos indesejáveis e à supermedicação. Ok? Então procure um acompanhamento médico, principalmente para você, que possa contemplar o total do que você está usando, do que você precisa, para que você não tenha esse acompanhamento coxa de retalhos, que acaba te passando muito mais do que efetivamente você precisa, em termos de remédios e tratamentos. É importante suprir carências, principalmente via alimentação. Mas uma coisa muito importante que eu tenho que te dizer é: suplemente. A maioria das pessoas precisa de suplementos ao longo da vida. Por quê? Se você vive como Paulo Zulu ou outras pessoas que cultivam a sua hortinha, sabe? Que só comem da sua horta, alimentos orgânicos e com uma diversidade incrível, de preferência orientado por um nutricionista, pode até ser que não precisem de suplementos. Mas o que eu tenho visto em consultório, em quase 20 anos de medicina, é que a maioria das pessoas efetivamente precisa de suplementos, porque a maioria das dietas por aí, dos padrões alimentares, não contempla todos os nutrientes necessários. Então a suplementação pode ser sua amiga, desde que bem realizada, racional e acompanhada por bons profissionais, ok? Hormônios. Essa história de falar que hormônio causa câncer, infarto, derrame, trombose e embolia vem da década de 30, quando usaram hormônios de égua prenha em mulheres. Deu problema e o ensinamento, entre aspas, que ficou foi: hormônio causa câncer. Não, gente, mulher não é égua. Aí, lá pelo começo dos anos 2000, resolveram testar essa hipótese de novo, mas os hormônios utilizados eram hormônios não bioidênticos, não idênticos ao que o corpo produz. É óbvio que deu problema novamente e ficaram com esse mito de que hormônio causa câncer. Hormônios são importantes para comunicar o cérebro com o corpo e partes do corpo entre si, desde a nossa vida intrauterina até a nossa idade madura, e são importantes por toda a vida, também para a mulher na menopausa, para o homem na andropausa. Então, gente, hormônios são fundamentais e a maioria das pessoas precisa repor a partir de determinada idade ou, se muito estressadas, até mais cedo. Então, tire esse mito da sua cabeça, entra lá no icaro.med.br/modulação e você vai ver os benefícios que a modulação pode trazer para você na maioria dos casos. Tem que procurar um bom médico sem preconceito para ver isso. Higiene. Isso é um hábito muito importante. Eu não preciso te dizer que um banho todo dia vai bem, né? Mas tem outras coisas de higiene que são importantes. Por exemplo, muitas doenças são transmitidas pelas mãos sujas. Então você tem que lavar as mãos várias vezes ao longo do dia. O álcool gel, ele pode ser utilizado com segurança por 2 vezes a cada lavagem. Então, depois de 2 vezes que você usou o álcool gel, o ideal é você fazer uma lavagem de mãos completa e aí você pode usar por mais 2 vezes, senão aquela película dele pode não ser tão adequada para poder ter um efeito de higiene, tá? Outra coisa é: corte as unhas com frequência, limpe com álcool 70 depois de cortar as unhas, porque muita sujeira fica embaixo das unhas e isso vai transmitindo doenças de uma pessoa para outra, até para os seus filhos, para os idosos, ok? Outro hábito saudável de vida é: tenha vida social. Hoje em dia tem gente que confunde isso com tenha vida em rede social. Não, gente. É o contato físico. Hoje em dia a gente sabe que o isolamento é um dos principais fatores que leva à depressão, ansiedade, pânico e até suicídio. Então, redes sociais são legais e ajudam a quebrar um pouco o isolamento? Sim.
Mas tem estudos comprovando que o isolamento, ele é muito maléfico, o isolamento de contato humano, de abraço, sabe? De ter a presença física. E, infelizmente, pessoas brilhantes, se você for olhar ao longo da história, sofreram caladas com o isolamento, porque ele nunca foi considerado como uma coisa que pudesse causar doenças. Hoje em dia a gente sabe que o isolamento causa e agrava doenças, então cuidado com isso, principalmente para idosos, onde o isolamento muitas vezes é subvalorizado e depois pode ser até fator de adoecimento ou de morte, ok? Meditação. Estudos recentes comprovam que quem consegue meditar de 5 a 30 minutos por dia aumenta o poder cerebral, aumenta o poder de foco, melhora os estudos, diminui o estresse e funciona melhor. E foi-se o tempo que meditação era uma coisa quântica, tântrica no sentido ruim da palavra, que precisaria de um ambiente específico, que precisaria de incenso, não é nada disso, gente. Lá no meu site eu ensino, no icaro.med.br, como que você pode meditar de várias formas diferentes. Hoje em dia você tem aplicativos para ajudar a meditar, hoje em dia você tem todas as ferramentas possíveis para aprender que meditar é dar um descanso para o seu cérebro. E esse descanso é fundamental, já que o cérebro raramente descansa. Nesse descanso você aumenta a sua produtividade, sua performance. Então aprenda a meditar e pratique regularmente. Contato com a terra e com o ar livre. Gente, é fundamental hoje em dia termos contato com a terra, com o ar livre. De preferência, tirar os sapatos, ter o contato realmente com a grama ou com o chão. Por quê? Isso permite uma troca de elétrons entre nós e a terra. E às vezes você está super carregado com isso. E aí esse excesso de elétrons, ele pode fazer com que você se sinta mal, sinta mais estressado, mais irritável, com dificuldade de concentração, mais inflamado, e tudo isso efetivamente está acontecendo. O contato com a natureza regular é fundamental. O ideal seria pelo menos 3 vezes por semana, mas se você mora numa grande cidade e você efetivamente está difícil de ter esse contato com a natureza, pelo menos no final de semana ou a cada dia você tirar os pés do sapato e colocar no chão mesmo. No trabalho, alguma coisa assim, isso pode ajudar bastante. O contato com a terra, com ar livre, é fundamental para que nós possamos trocar elétrons com a terra e, por conta disso, promovemos bem-estar e reequilíbrio eletromagnético, ok? Afinal de contas, somos seres eletromagnéticos. Outra dica fundamental é seja positivo. Quando você nutre rancor, mágoa e raiva, é um veneno que você está tomando esperando que o outro morra. Isso não dá certo. Conteúdo negativo não deveria ser nutrido na sua vida nunca. Já tem estudos comprovando que conteúdo negativo em mente e espírito nos adoece. Se você tem dúvida, assista um filme chamado Quem Somos Nós, que tem a parte 1 e a parte 2. Você vai entender o quanto rancor, mágoa e raiva pioram até a vibração da água. E nós somos, em maior parte, água. E a água assume conformações ruins quando você nutre rancor, mágoa e raiva. Seja positivo e a água no seu organismo vai transmitir positividade para todo o organismo. Isso não é místico, tem comprovação científica. Faz bem para você, para a sua saúde. Alongue-se regularmente. De manhã é uma excelente dica você alongar-se, tá? Na internet tem verdadeiros manuais de alongamento. Um bom personal trainer pode te ensinar nos exercícios físicos e te ajudar no alongamento também. Logo antes de exercícios físicos, logo depois para alguns exercícios, antes de você entrar em alguma atividade que vai exigir muito da mente, não só do corpo, alongar-se é fundamental para preparar o organismo para os exercícios. E te dou mais uma dica. O alongamento, ele é muito importante para melhorar a sua performance, mesmo quando você não vai se exercitar, ok? Então procure alongar-se, porque tem benefícios similares até ao do exercício físico, um alongamento adequado, ok? Outra dica que parece boba é você usar melhor seu celular. Sim, eu tenho certeza que você já usa seu celular para o WhatsApp, para o Facebook, para o Instagram, certo? Agora você pode usar os aplicativos de celular para te ajudarem mais. Tem aplicativos para ajudar a dormir melhor, para você ouvir PDF, livros inteiros com o aplicativo lendo para você acompanhar a sua rotina, o que você tem feito, o que você precisa fazer, os aplicativos de notas. O meu aplicativo de celular, o Gerenciador Saúde Dr. Ícaro, que ajuda você a tomar água, a respirar direito e comer nos intervalos corretos. Tem aplicativos para acompanhar seu exercício físico, como o Runkeeper, o da Nike. Não recebo nada da Nike para falar deles, tá? Só me veio à mente.
Tem aplicativos para você poder meditar, aplicativos de meditação como Headspace. Tem aplicativos de jogos que todo mundo devia ter um joguinho rápido ali no celular para poder desestressar. Gente, dá para você usar muito melhor seu celular do que você tem usado só para gastar tempo à toa, ok? Esses aplicativos podem servir como ferramentas de saúde. Outra dica é você acompanhar bons sites. Aí no slide você tem várias dicas de sites para você acompanhar, sites que eu assino embaixo, que tem compromisso realmente com informação de qualidade em saúde. Hoje em dia, grandes portais recebem grandes somas de dinheiro, ou às vezes não é o portal, é o jornalista, sabe? Que é pago por companhias, às vezes para poder propagar conteúdos específicos, pago direto ou indiretamente. Estourou um escândalo recentemente denunciado pelo New England Journal of Medicine, uma publicação de medicina respeitadíssima no mundo inteiro. E eles divulgaram que a Coca-Cola passou 6 a 7 anos pagando encontros com jornalistas para poder divulgar os supostos benefícios, né, das suas bebidas açucaradas e, pasmem, para indiretamente poder conseguir, eles dizem que indiretamente, né, benefícios em publicações mais favoráveis aos seus produtos. E é claro que, curiosamente, por meses depois desses encontros, muitas publicações saíam, isentando ou colocando a culpa em outras coisas, pelos malefícios que a gente sabe que as bebidas açucaradas trazem. Chegaram ao cúmulo de dizer que o grande problema era o sedentarismo e não as bebidas açucaradas, pelo tanto de problema que a gente tem hoje em dia. Vocês acham que não tem o dedo da indústria aí? Então tome cuidado com as fontes que vocês buscam para se nutrir de conhecimento. Esses sites que estão aí são boas fontes que você pode buscar e que vão te ajudar bastante a nutrir o seu cérebro de conhecimento de qualidade para botar em prática em prol da sua saúde. Outra atitude fundamental que você pode e deve tomar é ler bons livros, tá? Aí eu estou passando algumas dicas de livros bons para você poder ler, que vão te ajudar a ter mais saúde, porque você tem que tomar cuidado que hoje em dia, se o tema dá polêmica, um monte de livros sobre o assunto traz. A grande pergunta que você tem que se fazer e responder é: esse livro é bom? Ele vale realmente eu seguir, botar em prática na minha vida, na vida da minha família? Então aí tem dicas de excelentes livros que podem ajudar você a se nutrir melhor de bom conhecimento, de boa informação. Bom, a essa altura você deve estar se perguntando: nossa, onde esse médico atende? Gente, eu só atendo em Brasília, DF, apesar de ter convite para atender no Brasil e no exterior. Mas deixa eu dizer para vocês, você consegue encontrar boas indicações de médicos para seguir lá no icaro.med.br/indicações. Eu acredito que tenha paciente para todo mundo. Então, se você for lá, você vai encontrar boas indicações de médicos, não só para acompanhar presencialmente com eles, mas para poder seguir nas redes sociais e assim ter acesso a conhecimento de qualidade. Lembre-se, quem você segue pode fazer toda a diferença de que se o que você segue é de confiança ou não para a sua vida. Os dispositivos também podem ajudar bastante na sua vida. Por exemplo, tem uma pulseira de reequilíbrio energético aqui, que é da Acmos. Tem alguns dispositivos da Kenkopato que são muito bons, como colchões, o Kenkobio, que é bom para reequilíbrio eletromagnético. Hoje em dia você tem pulseiras, né? E até Apple Watch e companhia que podem ajudar você a acompanhar a sua performance, acompanhar batimento cardíaco, oximetria. Você tem os frequencímetros. Então, gente, hoje em dia você pode usar a tecnologia em seu favor. Eu uso vários dispositivos e digo para vocês, utilizados corretamente, eles podem ajudar bastante. O hábito 50 é que você tente ser mais light, não se cobre demais e seja mais flexível, resiliente. É claro que todas essas dicas são importantes para a sua saúde. É claro que você naturalmente vai ficar interessado, tendo recebido gratuitamente de um médico, em colocar na sua vida porque elas funcionam. Agora, não adianta você querer mudar tudo da noite para o dia, não adianta você querer ser o Mister ou Senhora perfeitos. Não vai adiantar, isso vai te causar estresse. E se causar estresse, já está corrompendo um dos hábitos saudáveis de vida. Então, vá no seu ritmo, preencha o questionário de autoavaliação em saúde, que eu vou falar para vocês já já aonde ele está, mas está lá em icaro.med.br/questionário. Identifique os pontos negativos e vá mudando gradativamente, 1 ou 2 pontos por semana. Você vai ver que num curto período de tempo foi confortável a mudança e extremamente saudável para você. Só precisa estar no caminho de mudança, de melhoria, tá? Busque companhias melhores para você. Se você costuma andar com companhias que não valorizam você melhorar seus hábitos de vida, melhorar a sua vida, e às vezes elas até identificam o que você está precisando, mas não te ajudam,
ficam sabotando, dizendo que aquilo não é importante, minha dica é converse com as pessoas que você gosta e mude a sintonia dessas pessoas para algo mais saudável. Mas se elas persistirem numa vibração negativa, potencialmente sabotadora, a melhor coisa que você faz é afaste-se. Por quê? Porque o malefício vai ser todo seu. Cada pessoa tem o seu ritmo, tem o seu dia, tem o seu nível para poder aceitar melhorias na sua vida. Se uma pessoa recorrentemente não está no seu dia, você respeita, mas além de não estar no seu dia, no seu momento, ainda tenta sabotar o seu progresso, afaste-se, senão o malefício é todo seu, ok? Outro hábito mega saudável que você tem que desenvolver é rir mais. Rir de você mesmo, levar na esportiva quando você erra, entender que você é um ser humano que tem perfeições e imperfeições e que vai estar sempre melhorando. E rir das coisas também. Um hábito que eu tenho é procurar sempre achar algum vídeo engraçado, alguma coisa engraçada na internet e de tempos em tempos eu vou rir daquilo. Eu procuro procurar coisas engraçadas no meu dia a dia para poder exercitar esse hábito. Rir, além de exercitar vários músculos faciais, ajuda a gente a manter uma sintonia positiva e libera várias endorfinas e neurotransmissores positivos. Então, ria mais da sua própria vida, ok? Desconecte-se regularmente. Menos timeline dos outros, mas também menos dispositivos eletroeletrônicos. É fundamental que a gente tenha um dia detox ou um período de 1 hora, de 30 minutos, totalmente detox digital, sabe? Porque dispositivos eletromagnéticos, principalmente os celulares hoje em dia, mas também computadores e tablets, eles trazem uma poluição eletromagnética que pode piorar bastante a sua vida. Tem gente hoje em dia que já tem esse electrosmog, né, como se fala, essa poluição eletromagnética causando ou agravando doenças. Não seja você mais um pelo excesso. Dispositivos eletromagnéticos são legais e ajudam, mas o excesso deles pode sim trazer uma poluição eletromagnética que pode ser danosa para a sua saúde. O hábito 54 é consuma menos, gaste menos, possua menos. Hoje em dia tem grandes movimentos que estão se espalhando pela internet de pessoas que vivem com o mínimo possível. Eu não estou dizendo para você ser radical. O que eu estou dizendo é que a mensagem da maior parte do comércio por aí é justamente o contrário. É que você precisa de mais, você precisa de um celular diferente, você precisa de um dispositivo diferente, você precisa daquela viagem diferente, não que viajar seja ruim. E muitas vezes as pessoas vão consumindo cada vez mais e daqui a pouco estão gastando até o que não tem para poder dar conta desse consumismo absurdo. Então, um dos hábitos saudáveis de vida hoje em dia é você procurar realmente entender o que é importante para você, até emocionalmente. Tudo bem, uma coisa ou outra que não tem um motivo lógico, mas que é importante para você. Mas se você desmedidamente consome demais, isso vai te cobrar um preço, de forma que cada vez mais você consuma para poder dar conta daquilo. E você tem que trabalhar cada vez mais. E isso gera um consumo cada vez maior. E aonde vai parar isso? Isso acaba prejudicando a sua saúde. Um outro hábito saudável de vida é reduzir o seu tempo sentado e aumentar mais tempo de escada, de pequenas atividades do dia a dia. Hoje em dia já se sabe que você pode até fazer exercício físico todos os dias. 30 minutos, 40 minutos, mas se você passa muito tempo sentado após esse exercício físico, o malefício está lá do mesmo jeito. Então, a cada 50 minutos, a cada hora, o ideal é você levantar e quanto mais idade você tiver, mais importante isso é. Você levantar, sacudir o esqueleto, sabe, caminhar um pouquinho, isso é bastante importante para que o tempo sentado diminua e que o malefício cardiocirculatório seja menor. 56. Faça exames completos de tempos em tempos. Tem gente que passa uma vida inteira com aqueles exames de check-up que são uns 10, 20 exames. Ah, tá tudo bem. Se alguém pede exames incompletos para você e diz que tá tudo ok, é muito diferente de alguém que pediu exames bem completos e diz para você que tá tudo ok. O que tem peso de evidência de que realmente esteja ok? Então, assim, não estou dizendo que você tenha que viver a vida inteira às custas de um exagero de exames complementares, não. Mas hoje em dia a tendência da maioria dos colegas médicos, até nutricionistas e companhia, infelizmente é um minimalismo danoso. Pedir de menos. E isso faz com que os check-ups sejam
ou os exames necessários menos completos, e por conta disso, pessoas estão indo por aí com aquela história de não, tá tudo bem, isso que você está sentindo pode passar, e às vezes você peca por falta e seria melhor pecar por excesso, para não deixar passar patologias no começo que seria importante tratar no começo para que não evoluíssem para nada mais sério, ok? Hábito 57, motive-se e exercite gratidão. A chave de uma existência saudável é você procurar viver o melhor possível com o que você tem, ser grato a Deus por isso, e aí sim, misteriosamente vai aparecer mais na sua vida. É que Deus, para quem acredita em Deus, não quero violar ninguém aqui, ok? É que Deus respeita o seguinte, se você não consegue gerenciar muito bem nem o pouco que você tem, como é que você vai gerenciar mais? Então aprenda a ser grato e a lidar melhor com o pouco que você tem. E naturalmente vai aparecer mais na sua vida. O hábito 58, construa as suas tabelas e as suas rodas da vida. Eu já falei disso lá no começo, né, nos primeiros hábitos. Agora você já teve quase 60 hábitos importantes na sua vida. Já sabe que muito mais você pode otimizar e melhorar. Agora chegou a hora de você otimizar tudo isso e construir as suas tabelas, suas rodas da vida, de forma que você saiba efetivamente onde você quer chegar e o que você vai melhorar para chegar lá. Então as suas tabelas serão muito mais produtivas agora. Exercite, experimente, é para o seu bem. O hábito 59 é muito simples. Faça a sua parte. Você já sabe o que fazer agora. Você já assistiu todas as dicas. Então é fazer a sua parte, acreditar que vai dar certo e gostar do que você vê no espelho. Quando você está fazendo a sua parte, quando você está fazendo certo, você está se esforçando, você já sabe o certo e coloca em prática na sua vida gradativamente, você tem que gostar do que você vê, gostar de você, se amar, correr atrás de fazer cada vez melhor. Porque senão você vira um autossabotador, não é? E se você se sabota todos os dias, quem vai poder agir em seu benefício? Fica difícil quando o próprio interessado não corre atrás do prejuízo. Então, faça o seu melhor, acredite em você e goste do que você vê no espelho. Valorize-se. E o último hábito, mãos à obra. Lembre-se da sabedoria do Talmud. Conhecimento provoca pensamentos. Pensamentos levam a palavras. Palavras levam a atos. Atos repetidos levam a hábitos. Hábitos moldam o seu caráter e o seu caráter molda o seu destino. Pense bem nisso, tá? Lá no icaro.med.br/saúde tem mais do que só palavras para poder ajudar você a moldar um melhor destino para você, através de saúde. icaro.med.br/saúde. Resumindo então, o essencial na sua vida são aqueles 5 hábitos saudáveis de vida. Água, comida, exercício, sono, respiração. Se você somar esses 5 fundamentais com outros 3 que são pegar sol, gerenciar melhor o estresse, e desintoxicar-se, intoxicar-se menos, você agora já tem os 8 fundamentais. Se você somar os outros 3, que são acompanhamento médico e de profissionais de saúde regular, cuidar de mente e espírito e planejar-se adequadamente, atribuir focos, disciplina e planejamento à sua vida, você já tem os 11 hábitos saudáveis top. Mais os outros 49 que nós conversamos, pronto, já deu 60 hábitos de vida, as 60 atitudes que, se você colocar no seu dia a dia, vão ter um poder imenso de transformar a sua vida para o bem, de trazer saúde, produtividade, bem-estar e qualidade de vida para você e para todos aqueles que você puder espalhar esse conhecimento de bem, ok? Isso vai estar publicado no icaro.med.br/60 dicas, muito em breve. No icaro.med.br/60 dicas, 50 dicas, 40 dicas, você encontra várias palestras que vão falar sobre esses hábitos saudáveis de vida, sobre essas atitudes que trazem saúde e conhecimento sempre agrega. Eu sugiro que você acesse. No icaro.med.br/dia saudável, eu mostro o que é um dia saudável em geral, que eu pratico, para poder inspirar vocês a melhorarem isso no seu dia a dia. No icaro.med.br, live Roda da Vida. Você encontra as rodas da vida e como utilizá-las para poder planejar o seu dia, planejar a sua melhoria de metas, de focos, de raciocínio, ok? No icaro.med.br/mitos alimentares, você encontra a discussão dos principais mitos em relação ao que é e o que não é saudável em termos de alimentação saudável. No icaro.med.br/ferramentas em saúde, você encontra
um vídeo que explica como utilizar as principais ferramentas para você poder colocar saúde no seu dia a dia. E no icaro.med.br/questionário você vai encontrar o questionário de autoavaliação em saúde, que vai te ajudar a identificar quais são os hábitos de vida que não estão legais para você mudar gradativamente e melhorar o seu dia a dia. A minha humilde sugestão para você, para terminar, é que se loucura é fazer o mesmo, mas esperar resultados diferentes, o que é algo ilógico, você tem que estar contente com a sua saúde atual. Se você está contente com a sua saúde atual, parabéns! Então você tem que fazer melhor para otimizar cada vez mais. Mas se você não está contente com a sua saúde atual, você precisa otimizar, fazer diferente para poder aí sim obter o melhor para você. Então olha só, agora o que você precisa fazer é ser um exemplo para as outras pessoas, tá certo? Um exemplo para você e para as outras pessoas que te cercam, só depende de você. Eu desejo para você sucesso e saúde, foco, força e fé. São as 3 coisas simples que, se você puder imprimir no seu dia a dia, você com certeza vai conseguir o melhor para a tua vida, vai conseguir produtividade, vai conseguir bem-estar, vai conseguir qualidade de vida e por tudo isso fazer um dia melhor para você, para o próximo e para todo mundo que te cerca. Bom, nós conversamos então sobre 60 dicas fundamentais para a sua saúde. Muito obrigado pela tua atenção. Terminamos agora em maio de 2017. Estão aí as minhas redes sociais para você poder conversar comigo. E eu espero que todo esse material seja muito útil para você e para sua família e que isso sirva para um mundo melhor para você e para quem é útil para você nessa caminhada para ser melhor. Um grande abraço.